Provavelmente, se vocês já assistiram alguma apresentação de SOA, vocês já devem ter visto ser falado bastante de quais são os benefícios de agilidade, de economia, etc. Eu vou falar um pouco sobre isso também, mas eu não queria que a apresentação fosse totalmente baseada nisso, né? Porque normalmente são as primeiras apresentações que a gente vê quando a gente está pensando em SOA, são essas apresentações falando sobre os benefícios. Vou passar um pouco por isso, mas de forma um pouco mais rápida. Vou falar um pouco aqui sobre as principais características, né, dessa estratégia, né, dessa abordagem orientada a serviços. Vou falar um pouco sobre o funcionamento dessa arquitetura, alguns exemplos, falar um pouco sobre o Web Services, que é uma forma de se implementar uma arquitetura orientada a serviço, uma das tecnologias aí, dessa linha. Um pouco de infraestrutura SOA e o roadmap de adoção, tá? Mas fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando em iniciativas como arquitetura orientada a serviços, como componentização, como reuso, a gente normalmente está inserido num contexto de necessidade de mais agilidade, de mais produtividade, de conseguir entregar mais software em menos tempo. Provavelmente aqui tem um público misto também, deve ter empresas que vendem software, empresas que vendem serviços de software, mas acho que a maior parte são empresas cujo objetivo da empresa não é fazer software, né, não é trabalhar com software, mas que provavelmente adquire ou contrata ou desenvolve internamente, ou terceiriza, né? E nesse cenário, normalmente, a gente tem as áreas de negócio pressionando, demandando novas aplicações, novas funcionalidades, alterações nas aplicações existentes, e a área de TI sempre ali correndo atrás, tentando entregar um serviço no nível adequado, nem sempre deixando a área de negócio satisfeita, né? Então esse é o cenário bastante comum. Normalmente a arquitetura das empresas, a integração entre as aplicações é um mapa bastante complexo, e conforme a empresa vai ficando maior, esse mapa vai ficando ainda mais complexo. Vou passar aqui na frente. Engraçado, a gente esteve numa empresa recentemente, na sala de reunião, tinha um quadro bem parecido com esse, né, com o mapa de sistemas da empresa. Tava só as cores, estavam todas juntas, né, mas isso é bastante comum. E é um mundo de conexões ponto a ponto, ou seja, as aplicações todas se ligam, uma série de integrações, de conexões entre essas aplicações. Isso acaba, com o passar do tempo, ficando muito difícil para manter, para entender, para conseguir manter e para evoluir essas aplicações. Inclusive, provavelmente, boa parte do budget de TI das empresas de vocês hoje são gastas, são consumidas com a manutenção das aplicações existentes, não é fazendo coisa nova, né? É mantendo, corrigindo e fazendo pequenas evoluções nas aplicações que já estão funcionando. Bom, antes de falar, né, entrar mais em o que SOA eu queria passar primeiro o que SOA não é, né? Às vezes é mais fácil a gente entender pelo caminho oposto. Bom, primeiro que SOA não é uma tecnologia específica, né? A gente vai ver que SOA é uma abordagem. SOA não é um produto ou uma plataforma. Se não é um produto, uma plataforma, o fornecedor não consegue vender SOA para você. Se ele chegar lá e falar, ó, compra o meu SOA aqui, na verdade isso não existe, né? SOA é uma abordagem que a empresa precisa definir a sua forma de trabalho. Claro que vão ter produtos e serviços que os fornecedores vão oferecer, que vão ajudar, que vão facilitar, que vão proporcionar uma adoção mais adequada, mas é uma abordagem que cada empresa precisa desenvolver. SOA não é uma revolução, isso é algo importante, né? Como é um conceito que chamou bastante a atenção dos executivos de tecnologia, o Fernando colocou alguns slides do Gartner, né? Na apresentação aqui até tem mais alguns. Então isso foi uma mensagem que chegou muito forte nos executivos de tecnologia. E muitas vezes vendido como uma bala de prata, algo que vai resolver todos os problemas, e na verdade a gente de tecnologia sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? Claro, a gente vai ver, traz uma série de facilidades, mas não resolve todos os problemas, né? SOA é diferente de Web Services. Por muito tempo, SOA foi igual ao Web Services, né? Eu dou aula no IBTA aqui em São Paulo desde, sei lá, uns 4 anos atrás, e a minha disciplina antes era Web Services, não era SOA, né? E era a mesma coisa, assim, a gente falava, quando falava de SOA, estava querendo falar de Web Services.
Mas, na verdade, é diferente, né? O Web Service é uma maneira de implementar, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, que é diferente de XML também, que é diferente de Business Process Management. Tá? No entanto, SOA também não é puro marketing, né? Se a gente pensar, tudo bem, não resolve todos os problemas, os grandes fornecedores, né, como SAP, como IBM, como BA, como Microsoft, todos eles falando muito sobre arquitetura orientada a serviço, tentando, claro, vender seus produtos, seus serviços, mas assim, não é puro marketing mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, algumas frases do Gartner aqui, é uma onda muito forte que está vindo de todos os lados. Hoje, se a gente pensar até no Excel, no Microsoft Excel, você consegue invocar um serviço que está disponível em algum lugar. Você consegue pegar uma certa planilha, um certo documento e salvar como um XML para ser consumido por um serviço em algum outro lugar. Os grandes produtos, os pacotes, né, vamos imaginar aí um RP da SAP, um certo módulo, eles estão sendo mudados agora, ou vêm sendo mudados há algum tempo, para oferecer uma série de serviços prontos já. Então, se você precisar conectar para buscar alguma informação no seu RP, você vai ter muito mais facilidade de fazer isso através de serviço. Isso vai trazer uma grande população de serviço para dentro das empresas. Então, na verdade, está vindo de todos os lados, né? E aí as aplicações sendo desenvolvidas internamente também estão seguindo bastante esse conceito. Bom, o que é SOA, então? Então, a gente viu esse monte de coisa que não é. Então, essa é uma definição que eu gosto bastante, que ela passa por vários aspectos importantes. Então, é uma abordagem arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas. Mas mais do que passar uma definição, gostaria de destacar alguns pontos aqui que eu acho que são os pontos fundamentais para a gente entender de fato o que é uma abordagem SOA. Bom, primeiro que é uma abordagem arquitetural, então não é tecnologia, não é um produto ou uma plataforma específica, mas é uma abordagem arquitetural corporativa. Essa é uma palavra importante, né? Assim, muitas empresas aproveitam um projeto piloto e normalmente esse é o jeito de fazer mesmo, é pegar um projeto e começar a desenvolver a sua abordagem SOA usando um projeto piloto. Mas o pensamento, o mindset das áreas de tecnologia, para fazer isso, precisa ser um mindset corporativo. Isso não é para funcionar só para essa aplicação. Isso é para funcionar para todas as aplicações que a empresa vier a desenvolver, e inclusive para as aplicações já legadas. Bom, uma outra característica que permite a criação de serviços de negócio. Bom, quando a gente pensa em SOA, a gente está falando de serviços distribuídos. Serviços distribuídos, assim como componentes distribuídos, né, tem uma série de outras formas de fazer essa comunicação remota. Você pode fazer com Corba, se estiver falando de Java, você pode fazer com EJB, se estiver falando de plataforma Microsoft, tem Decon. Tem uma série de formas de você resolver esse problema. E com todas essas formas você poderia fazer serviços de negócio. Mas normalmente, quando a gente pensa em componente, a gente pensa em coisas técnicas, né? Se alguém falar lá que está desenvolvendo alguns componentes, normalmente você vai pensar o que? Então ele fez o componente de login, componente de segurança, ou ele tem um componente de criptografia, ou ele tem um componente de upload de arquivo, ou ele tem um componente que gera um código de barra. Então normalmente os componentes eles têm características técnicas. O serviço, quando a gente está falando de SOA, normalmente a gente, claro, tem serviço que é uma característica mais técnica, mas normalmente a gente está falando de serviço de negócio. Então, para um banco, a gente está falando do serviço de transferência entre contas, do serviço de recuperar informações do extrato, do saldo do cliente. Quando a gente está falando de uma seguradora, a gente está falando de um serviço para consultar dados da pólice, para validar uma regra, para fazer cálculos específicos de sinistro, etc. Então, essa é uma característica bastante diferente, né? É conseguir entrar no vocabulário das áreas de negócio, que para as grandes empresas é quem tem dinheiro, né? TI é centro de custo, né? Centro de receita. Quem tem dinheiro são as áreas de negócio, que vão construir os projetos. E quando a gente fala para as áreas de negócio que a gente está desenvolvendo um serviço de transferência entre contas, serviço faz parte do vocabulário do cara de negócio, que é o que ele oferece para os clientes dele.